Razões para crer na continuidade dos dons espirituais. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, mas antes de começarmos, você sabe o pedido que eu sempre deixo aqui. Deixa o seu like, faz isso aí, por favor. Isso. Agora se inscreva no canal. Isso, aperta o botão inscrever-se. Muito bem. Ok. Tá dando para ler aqui, ó. Experiência. Tem tudo a ver, né? Com o vídeo de hoje. Ninguém nega que nos dias dos apóstolos os dons espirituais foram amplamente dados. Sendo assim, a menos que uma clara negativa seja dada por Deus de que os dons cessaram, todos nós somos obrigados a presumir que os dons continuam. A tese mais consistente para a continuação dos dons espirituais é a falta de negativas que afirmem expressa e claramente que os dons cessaram. É claro que a gente não deve esperar que esses dons sejam concedidos de maneira uniforme em todos os momentos. Óbvio que não. Quem estuda a história e a Bíblia sabe que não é assim. Nos 3 séculos antes de Cristo, não houve profetas conhecidos. E também houve períodos na história bíblica em que um grande número de milagres foi visto, enquanto houve outros onde tais manifestações foram pouco conhecidas. Deus dá seus dons conforme a vontade dele, segundo ele vê necessidade, conforme também a gente busca. Se alguns deles desaparecem por um tempo, isso não implica que eles nunca serão concedidos novamente. No entanto, há uma série de indicações positivas de que devemos esperar que os dons espirituais continuem. Por exemplo, a profecia de Joel, que foi cumprida em Pentecostes, é uma delas. Eu gosto muito desse texto, já escrevi e preguei sobre ele. Joel 2,28 diz que há de ser que depois do arrependimento derramarei o meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens visões, servos e servas, naqueles dias, diz o Senhor, receberão o meu espírito. E Deus diz que ele mostraria prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converteria em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o 32 diz que há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Já está falando aí de um tempo escatológico. Perceba que Joel não previu um último aumento repentino da profecia e depois um período de eterno silêncio, sem nenhuma profecia. Não. Ele prediz um tempo em que Deus derramará o seu espírito dando dons de profecia. Um tempo de provação e problemas antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele também prevê um tempo em que aqueles que invocarem o nome de Cristo serão salvos. É só isso que o texto diz. Um dado que parece explicitamente ligado ao retorno de Cristo. Isto nos leva a ter razões convincentes de que os dons espirituais devem durar até a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus já voltou? Óbvio que não. Jesus afirma em João 14:12 que, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ele não disse, vocês apóstolos, alguns em sua geração irão fazer maravilhas. Não, ele disse, aqueles que creem nele. As implicações disso são vistas na pergunta que Paulo fez lá em Éfeso aos discípulos de João Batista, em Atos 19. Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Evidentemente, ele esperava ver alguma manifestação da presença do Espírito naqueles que seguiram Cristo. Essa é a tônica da visão de Lucas. Não há ali nenhuma revelação de que receber Cristo ou os dons espirituais seriam incompletos. Não. Paulo fez uma pergunta e depois da investigação descobriu que eles nada sabiam sobre o Espírito Santo. Então Paulo os dirigiu a Cristo. E depois que eles receberam Cristo, foram revestidos de poder. No meio da
na rua, porque quem reveste o homem de poder é Cristo. Marcos 1, Mateus 3, o resultado foi que eles receberam Jesus e foram batizados em nome de Jesus, falaram em línguas publicamente e profetizaram. Paulo esperava que todo cristão, ou pelo menos todo grupo de cristãos, evidenciasse alguma manifestação visível da presença do Espírito. E na visão de Lucas, sempre era falando. E na teologia de Lucas, era uma manifestação oral, vocal, comunicação. Além disso, a leitura natural da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 8, sem forçação de barra, sem malabarismos, a leitura natural é que a profecia terminará como dom apenas quando Cristo voltar. Pode-se ler que isso vai terminar algum tempo antes de seu retorno, mas não há razão para supor isso, é apenas uma suposição. O texto de 1 Coríntios 13 tem a finalidade de estabelecer que o nosso presente conhecimento opaco será substituído por uma clara visão de Deus no final, e não para estabelecer um período de tempo em que a profecia acabará. Essa é a intenção original do texto, mostrar que o nosso conhecimento opaco será substituída pela visão clara do Deus em Cristo que virá para nos buscar. Uma simples leitura daquele texto implica que tais dons continuam até o fim. Pelo menos em princípio. É só respeitar o texto. A gente ainda tem as duas testemunhas registradas em Apocalipse 11. Alguns acreditam que são líderes que aparecerão imediatamente antes da volta de Cristo. O ponto de vista preferido também e defendido pela maioria dos sensacionistas é que essas testemunhas são simbolismos da voz da igreja na época atual, do julgamento da era de Pentecostes até a volta de Cristo. Mas se você olhar para o texto, diz que eles profetizam. Eles não são descritos como pregadores, mas como profetas. Novamente, por qualquer interpretação, a implicação simples é que a profecia continua até o tempo da volta de Cristo. A expressão dons ministeriais, antes que vocês comentem bobagem aqui, ou seja, ministeriais ou naturais e extraordinários, né? Comuns e extraordinários. Aí já tem alguém aqui coçando o dedo para comentar, né? Não há uma diferença entre dons extraordinários e dons ordinários, dons ministeriais e dons de poder. Não. Para de inventar. Essas expressões, essas diferenciações não passam de elaborações artificiais. Não tem nada na Bíblia. A Bíblia não faz essa distinção. Pelo contrário, 1 Coríntios 12, 28, coloca doutores entre profetas e operadores de milagres e governos entre dons de curas e línguas. Tudo ordinário e extraordinário no mesmo versículo. Todos concordam que dons como ensino e misericórdia continuam. E os dons de línguas, profecia, não. Isso implica que todos os dons espirituais continuam, a menos que haja uma base bíblica para se negar esses textos do mesmo jeito que anule a exigência de Atos 1, quando afirma que os apóstolos oficiais deveriam ser testemunhas da ressurreição. Essa qualificação, testemunhas da ressurreição, para a maioria de nós, limita o ofício de apóstolo no sentido primitivo e original da palavra. Nesse sentido, os apóstolos ficaram restritos à geração que tinha visto Jesus em carne. Ok, o texto é claro sobre o apostolado original. De resto, o pressuposto é que os dons da profecia, cura, línguas continuam, enquanto os dons de ensino e administração eclesiástica igualmente continuam. Os dons do Espírito são associados, essa é boa, os dons do Espírito são associados com o ofício de Cristo como rei. Efésios 4:8, o que a gente leu lá? Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subindo ao alto, está falando de Atos 1. Paulo disse explicitamente quais tipos de dons ele tinha em mente 3 versículos depois, lá no 11. Dons para equipar pessoas como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deu esses dons, sendo assunto aos céus, enviando o seu Espírito para estar conosco. Atos capítulos 1 e Atos capítulo 2. A efusão do Espírito sobre nós
gerando esses dons espirituais na igreja, cujo propósito dos dons é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Sem dons a gente não pode trabalhar, né? Então, tal concessão de dons está explicitamente ligado ao assentar de Cristo nos céus. A mesma conexão foi feita quando Jesus enviou os 12 e depois os 70. Em Mateus 10, em Lucas 10, ele disse: ide, pregai, curai, limpai leprosos, ressuscitem mortos, expulsem demônios e anuncie: é chegado o reino. Os dons estão ligados ao reino de Cristo, ao assentar de Cristo sobre o trono, à autoridade de Cristo. A não ser que ele tenha perdido a autoridade, e a gente pode falar que a gente também perdeu os dons, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, o reino de Deus está sempre associado com curas e outros milagres. Efésios 4, Mateus 10, Lucas 10. Esses dons implicam Cristo como nosso rei e continuação do seu reino. Ele não deixou de ser rei. Não há nenhuma sugestão na Bíblia de que esses dons foram apenas para celebrar a sua coroação chegando lá no céu e que esses dons seriam retirados. Não! Todos deveriam concordar que os dons são uma manifestação terrena de que o rei reina. Mesmo estando ausente fisicamente, ele está presente através dos dons manifestados na igreja. A igreja, através dos dons, mostra o que esse rei pode fazer e o que ele fará. Cada dom de cura, cada profecia mostra que esse rei é onisciente e o dono da sabedoria e que um dia a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Cada manifestação do dom de cura mostra que um dia não haverá enfermidade, não haverá morte, porque o efeito do pecado será totalmente anulado. Os dons são manifestações do reino de Deus. Os dons nos fazem ansiar pelo glorioso dia do Senhor. Aleluia! 1 aos Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, o que diz? Procurai com zelo os melhores dons. Essa ordem é ecoada lá no capítulo 14, versículo 1. Busquem com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, 39. Procurai com zelo o profetizar. Não proibais de falar em línguas. Pelo amor de Deus. O princípio fundamental de interpretação bíblica é de que tudo foi escrito para o nosso ensino. Romanos 15, 1 Coríntios 10. Esses comandos não são apenas peças interessantes da história. São obrigatórios para todo o povo de Deus. A menos que haja uma razão clara para limitá-los. E não existe. Todos os verbos que eu li aqui estão no presente imperativo. Isso implica que os dons devem continuar, pois a igreja deve desejar esses dons espirituais, ok? Essa tensa implicação nos dando ordem para buscar, e essa implicação no grego reforça a suposição de que os dons continuam, devem ser desejados. Além do mais, somos ordenados a testar os espíritos para ver se eles são de Deus. Peraí, esse comando de testar os espíritos está deixando claro, está sugerindo que haverá manifestações que não são de Deus, bem como manifestações que são de Deus. Existem problemas quando os dons são reconhecidos e manifestados? Existem, houve e sempre haverão. Mas Deus nos diz para testar as manifestações espirituais e não para proibi-las. 1 Coríntios 14, 39. Não proibais falar em línguas. Esse é um princípio normativo. Tá claro? Muitos sensacionistas dizem o quê? Nós não vamos proibir as pessoas de falar línguas. Vamos proibi-las de falar línguas que não são bíblicas. Porque as línguas cessaram. Tais declarações apenas banalizam o ensino da Bíblia. O comando para provar os espíritos implica no exercício contínuo de como os dons de profecia e línguas permanecem. Cristo nos alertou sobre falsos profetas e falsos milagres, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Se tem os falsos profetas e falsos milagres, é porque tem os verdadeiros. Ele reforçou o entendimento da continuação da verdadeira profecia e dos verdadeiros milagres. Como eu venço o sensacionismo na minha mente, no meu coração, pastor? Primeiro, estude a Bíblia direito. Deixa a Bíblia falar o que ela de fato diz.
Segundo, não se baseie em experiências negativas. Alguns de nós, pentecostais e continuistas, somos acusados de basearmos nossa fé em experiência. Na realidade, são cessacionistas que baseiam sua fé em experiência. Por quê? Porque a experiência deles foi com os falsos profetas e falsos milagres. Por causa disso, eles dizem que não existem. Ou uma outra experiência que eles tiveram foi de pedir e não receberam. Quem sabe pediram mal e não receberam? Ainda não tinha sido o tempo e a vontade de Deus para a sua vida. Como eu venço isso, pastor? Leia a Bíblia, deixa ela dizer o que ela diz. Busque os dons espirituais, não se baseie em experiências para crer nas Escrituras Sagradas. Busque os dons, sempre se submeta à vontade de Deus. Senhor, eu quero esse dom, eu quero aquele dom, mas eu também preciso que o Senhor me direcione a saber qual é o dom de Deus para a minha vida, para o que eu fui chamado. Último lugar, sirva a sua igreja. Ore com a sua igreja. Dons espirituais são para o serviço no reino, para a edificação da igreja. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário com muito respeito. Que Jesus te abençoe. Deixe o seu like. Até o nosso próximo vídeo.